Vamos então, pessoal, dar início à nossa live. Nosso objetivo hoje é falar da Wave Quantum e das tecnologias utilizadas, disponibilizadas pela Wave Quantum para que possamos fazer um tratamento terapêutico, ok? Então, estamos falando de terapia quântica, através da tecnologia disponibilizada pela Wave Quantum. Falamos de uma empresa com mais de 10 anos de experiência e que há mais ou menos um mês e meio utiliza-se do canal Wave Quantum, de uma nova metodologia de venda, para que ela possa oferecer ou ter a possibilidade de oferecer uma terapia que tem possibilidade de gerar melhor qualidade de vida para as pessoas. Estamos dizendo de uma possibilidade do reequilíbrio energético. Dando sequência, então, a essas informações, nós vamos estar falando hoje sobre 3 tecnologias. 2 destas tecnologias vão ser para nós, seres humanos. Uma das tecnologias vão ser direcionadas para os pets. Então, vamos estar falando de 3 itens, ok? Após esta informação, nós vamos também falar um pouquinho sobre um programa de afiliados disponibilizado pela Wave Quantum. Em seguida, teremos o Ronaldo com perguntas e respostas. Então, estamos a 1 minuto de apresentação, 11 horas e 1 minuto. A ressonância sonora quântica, ela é uma das terapias disponibilizada pela Wave Quantum. Essa tecnologia, em se tratando da ressonância, a história diz que, por volta lá de 1602, Galileu Galilei descobriu essa ressonância, conseguiu catalogar essa área da ciência. Outros dizem que por volta do ano 570 antes da era cristã, foi Pitágoras. Não importa, o que importa é que foi descoberto, o que importa é que hoje nós temos uma usabilidade para essa tecnologia através da Wave Quantum. Outra tecnologia que nós vamos estar falando também é sobre a energia quântica. A energia quântica agora, ela data-se de 1918, quando Max Planck conseguiu catalogar, conseguiu provar matematicamente, cientificamente, a existência desta energia, da energia quântica. O que, isso foi o prêmio Nobel, né, 1918, o que após o seu falecimento, em 1947, olha só, gente, isso é interessante, tá? A Academia de Ciências da Alemanha, ela criou o maior prêmio científico da Alemanha. E qual é, pessoal? É a medalha Planck. Então, são itens, assim, muito importantes da gente conhecer da nossa história, da história do nosso planeta, da história dessas tecnologias e da terapia que usa essas tecnologias, porque nós estamos falando de algo científico. Nós estamos falando de algo que já conseguiu o prêmio Nobel em cima da explicação dessa parte da ciência. Agora, nós precisamos também entender como o nosso corpo funciona para utilizar essas tecnologias. As células biológicas, as células do nosso corpo, por exemplo, elas produzem corrente elétrica, sim, eletricidade. Então, os nervos, os músculos, os tecidos, tá? E a esse fenômeno das nossas células produzirem essa eletricidade, dá-se o nome de bioeletricidade. Então, nós sempre vamos estar falando da bioeletricidade quando se tratar da eletricidade produzida pelo nosso corpo. E essa descoberta agora já é para Luigi Galvani, que é um médico italiano. Então, falamos aí, na realidade, de 4 pessoas. Falamos de Planck, falamos de Galileu Galilei, né? Falamos também de Pitágoras, né? E agora estamos falando de Luigi Galvani. Né? Então, na realidade, 5, né? O que nós precisamos de começar a absorver essas informações? Que nós temos uma informação científica nas 2 áreas que explicam a existência e nós também agora vamos começar a explicar a usabilidade. O doutor Robert Becker, no seu livro The Body Electric, ele estabelece uma frequência para cada órgão do corpo humano. Presta bem atenção, continuamos a falar de ciência, tá? Então, estamos falando que o Dr. Robert Becker, no seu livro The Body Electric, ele estabelece uma frequência para cada órgão do corpo humano.
Então, isso faz com que agora nós consigamos determinar ou saber a frequência, ou uma alta alcalinidade, ou uma baixa alcalinidade para cada órgão do corpo, como também para todo o corpo. Olha só como é que está ficando bonito e como é que a ciência está conseguindo fechar com chave de ouro tudo o que nós precisamos para ter uma melhor qualidade de vida. Pena que não é usado ainda em grande escala. Apesar de uma das tecnologias que nós ainda vamos falar, vamos degustar mais sobre ela, que é a ressonância sonora quântica, esses sons serem aprovados e apoiados pela Organização Mundial da Saúde e também o nosso Ministério da Saúde, tá? Agora, em 1992, Bruce, através de um instituto tecnológico que é o TAINO, e que é uma divisão independente para esses testes, essas análises, ele construiu o primeiro monitor de frequência do mundo. E ele conseguiu determinar que a frequência do corpo humano varia entre 62 a 68 Hz. Olha só, gente. Iniciamos falando da ressonância, falamos dos seus descobridores, falamos da energia quântica, falamos do prêmio Nobel, passamos para a bioeletricidade, falamos de Luigi Galvani, depois nós falamos do Dr. Robert Becker, explicamos que ele determinou a frequência para cada órgão do corpo, e agora chegamos em Bruce, onde ele fala que a frequência do nosso corpo ela varia de 62 a 68 Hz. E ele conseguiu detectar, catalogar, cientificamente falando, que quando a frequência do corpo humano, que varia de 62 a 68 Hz, que determina ser um corpo saudável, quando essa frequência abaixa ou sobe demais, o seu sistema imunológico está completamente comprometido, ok? Se a frequência cai para 58 Hz, por exemplo, agora existe a possibilidade de estar vindo aí resfriados e sintomas de gripe muito fortes. Quando ela está de 55 para baixo, podem vir outras doenças muito graves. De 42 para baixo, por exemplo, pode ter o surgimento de câncer. Então, isso já é um catálogo científico, isso já são dados científicos, comprovadamente científicos. Maravilha. Então, temos essas informações científicas, bom demais. Sabemos, então, que todos os órgãos têm uma frequência. Sabemos que a energia quântica é frequência, ela é ondas. E nós sabemos que todo o nosso corpo, por exemplo, quando você pegar uma célula para tentar e olhar dentro dela e for ampliando através de equipamentos, como o microscópio, por exemplo, você vai ver que apenas 2% é matéria e que 98% é um espaço vago, são ondas, são energia. Isso também é a ciência que diz, isso também é uma descoberta científica. Então, estamos indo num caminho que eu acho que é um caminho compreensível, um caminho que nós conseguimos entender para depois até mesmo explicar para as pessoas. O que nós entendemos, então, até esse momento? Nós entendemos que o nosso corpo, até agora, ele é compreendido, ele é formado de energia. Energia que nós aqui vamos correlacionar com a bioeletricidade, descoberta por Luigi Galvani, que nós vamos correlacionar com a energia quântica, não vamos dizer descoberta por Planck, mas foi Planck quem ganhou o prêmio Nobel e que depois criou até a medalha, o prêmio científico mais importante da Alemanha, que é a medalha Planck. Então, nós estamos indo por um caminho. Entendemos, então, que o Dr. Robert, no seu livro The Body Electric, ele conseguiu explicar e provar que cada órgão tem uma frequência. Entendemos também que o Dr. Bruce, através do Instituto Tecnológico Independente, que está lá na Universidade em Washington, eles conseguiram detectar, através do primeiro equipamento feito no planeta, que consegue analisar e quantificar a frequência do corpo humano, ele também detectou que a frequência do corpo humano normal está entre 62 e 68. Então, isso aí foi só um resumo do que nós falamos até agora, ok, pessoal? Dando sequência, então, nas informações, para que a gente consiga absorver isso aí com total clareza. Então, agora nós sabemos que o nosso corpo tem a sua energia vital, que o nosso corpo tem a sua frequência individual.
E muitas empresas estão, assim, trabalhando fortemente com investimentos milionários e até bilionários em cima de equipamentos que detectam com mais facilidade essa frequência corporal e que conseguem até mesmo utilizar a voz para poder detectar se a pessoa tem algum tipo de deficiência energética, desequilíbrio energético. Já estão chamando de a cura pela voz. O que vocês estão vendo aí, pessoal, nós já apresentamos aqui umas 3 ou 4 vezes, tá? Isso aí são revistas aí, é a Veja, tá? De 11 de novembro de 2020, olha só para vocês verem. Muitas doenças já começam a ser detectadas a partir da fala dos pacientes com recursos de inteligência artificial. Então, o que vocês já estão usando antes desta matéria já começa a ser divulgado mundialmente. Só que não para por aí não, gente. Quando se fala dessas frequências, dá uma olhadinha no que é o complemento dessa matéria. Olha para vocês verem. Diagnóstico vocal. O uso da inteligência artificial e do aprendizado de máquina permitiu identificar doenças a partir da diferenças sutis na fala, ou seja, da nossa frequência vocálica. Presta bem atenção nessa informação. Olhe ela com bastante carinho e, se necessário, pegue um papel e anote, gente. Eu acho que é importante isso, tá? Isso pode fazer diferença no seu aprendizado. Então, agora nós conseguimos entender que a nossa fala, que as nossas cordas vocais, misturado com o movimento da nossa língua, emite um som, que é uma frequência, ou muitas, dezenas, centenas de frequências, como vocês estão vendo nessa ilustração, que um software correto consegue detectar todas as frequências emitidas e informar: você tem determinada deficiência energética. Assim, a Wave Quanto tem um software de análise energética por frequência vocálica, que todos vocês que estão ativados podem fazer uso para detectar, para emitir um relatório, para emitir um laudo, onde vai estar sugerindo para você usar 10 até 10 dentre os 33 sistemas disponibilizados pela empresa. Então, através do software de análise energética por frequência vocálica, a Wave Quanto, para qualquer um que está ativo, pode escolher dentre os 33, 10 sistemas, mas ela já sugere, porque ela libera um laudo após te analisar automaticamente, para que você dê preferência para isso. A não ser que você seja um terapeuta, porque estamos falando de terapia quântica. A não ser que você seja um médico, pessoas com grande conhecimento, para que você possa ajustar o que ela te sugeriu. Agora, como ela vai utilizar a descoberta feita por ela, através da análise da frequência da sua voz, para melhorar a sua qualidade de vida ou para poder fazer um reequilíbrio energético do seu corpo. Então, ela tem uma biblioteca de sistemas energéticos que compreendem assinaturas de muitas coisas. Eu não sei todas de cor, não é minha área não, tá, pessoal? Mas dentre aminoácidos, óleos essenciais, ácidos graxos, hormônios imponderáveis, enzimas, pré-bióticos, probióticos, vitaminas, minerais. Então, tem lá uma biblioteca de sistemas energéticos que tem as assinaturas de tudo isso que eu falei, dentre muitas outras coisas, ok? Agora, como ela vai fazer para poder disponibilizar esses produtos todos que eu falei para vocês de uma forma contínua, 24 horas por dia, 30 dias por mês, porque quando você está ativo, quando você pagou, você vai estar usando isso aí por 30 dias, ok? Através da tecnologia, através das descobertas de Planck, através do que até mesmo Einstein falou, a energia quântica, ela é localizável, ela é mais visível, ela é mais palpável, num local que nós chamamos aí de entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Então, todos nós, cada um de vocês, tem a frequência de cada órgão. Cada um de nós e cada um de vocês tem a sua frequência média individual, ok? Que já foi catalogada, e nós já sabemos até qual é a frequência hoje de uma pessoa saudável, e já consegue se detectar até quais são as frequências das pessoas com determinadas doenças, e até quando, antecipadamente, quando a sua frequência está desregulada, o que pode vir depois. Pronto. Então, nesse emaranhamento, nesse entrelaçamento quântico,
A empresa deixa disponibilizada para você, de acordo com a sua frequência, de acordo com o seu localizador quântico, de acordo com o seu endereço individual, que é captado pela frequência vocálica, os suplementos que te foram sugeridos, que você clicou em OK e selecionou e aceitou. Então agora, todos nós, presta bem atenção, quando você fala e outra pessoa fala, teve ali várias ondas que foram emitidas. Quando bato uma palma, onda foi emitida. E se eu bater uma palma falando ao mesmo tempo, estou falando e batendo palma, essas ondas estão se cruzando em um determinado ponto. Concordam comigo? Se não acontecesse, você também não estaria ouvindo as duas ao mesmo tempo. Então, neste local, neste ponto de entrelaçamento, nessa congruência, onde essas energias, onde essas frequências, melhor dizendo, se encontram, fica disponibilizado para você essa suplementação que você selecionou dentro do seu escritório virtual, dentro do aplicativo que você tem acesso após estar ativo. Pronto. Agora nós conseguimos entender como a energia quântica funciona, nós conseguimos entender como a empresa trabalha para nos entregar o que nós selecionamos, nós entendemos como ela consegue detectar as nossas deficiências energéticas, e não é uma tecnologia só dela, existem muitas empresas com tecnologias hoje que podem fazer isso. A diferença gigantesca da Wave Quantum é que, além dela fazer a detecção, ela tem a coragem de te informar quais são os melhores suplementos para você e ela disponibiliza para seu uso também. Mas não para por aí. Por que não para por aí? Também ficará disponibilizado para você o uso da ressonância sonora quântica, que tem como objetivo potencializar os benefícios que a energia quântica vai entregar a você 24 horas por dia, 30 dias por mês, através de fones de ouvido, onde você, no seu escritório virtual, tem lá um símbolo de um fone, você, depois de tudo configurado, vai clicar neste fone, vai tomar um copão de água, não esqueçam, vou ouvir 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, toma 2 copão de água, 3 copão de água. Então, por quê, gente? Existem vitaminas que são hidrossolúveis, por exemplo, a C e a B. Essas vitaminas, elas precisam de água. E no momento que você está fazendo uso da ressonância sonora quântica, existe um desprendimento dessas vitaminas, elas passam a ser usadas, existe uma quebra. E é imprescindível que você tome bastante água, principalmente se estiver ouvindo o som, antes de dormir. Aí que é importante, sim, uma boa quantidade de água, ok, pessoal? Então, agora, eu vou abrir o meu escritório virtual, vou pegar o meu fone de ouvido, aquele que tapa o ouvido, né? Vou colocar ele, posicionar, clicar em play, fechar os olhos, assentado ou deitado, e vou ouvir a minha ressonância por um período de 5 minutos. Ah, quero ouvir mais tempo, não tem problema. A gente pode ouvir 10 minutos, 15, não tem problema. Quero ouvir 2 vezes por dia, 3, 4, 5. Quero dormir, não tem problema. Quero dormir ouvindo. Pronto, é isso aí. Assentado ou deitado com os olhos fechados. É assim que você vai usar a ressonância sonora quântica. É esse o objetivo dela. Agora ela consegue fazer uma reprogramação celular, o que vai te proporcionar uma grande melhoria na sua saúde, gente. É esse o objetivo dessas duas tecnologias que estão sendo disponibilizadas pela Wave Quantum para todas as pessoas que estão ativos no sistema. Agora também, eu acho que é interessante a gente falar de mais um item com relação à energia quântica, tá? Tudo quanto é matéria, tudo quanto é objeto, não importa a distância que um esteja do outro no universo, eles se encontram nesse entrelaçamento quântico que nós falamos. Eu falei por 2 ou 3 vezes já, que até mesmo Einstein disse uma frase com relação a esse entrelaçamento quântico. Ele chamou de ação fantasmagórica à distância. Então estamos falando, gente, falamos somente de itens científicos nesta live. Não falamos de nenhuma teoria que não é comprovada cientificamente. Só falamos de dado científico para que vocês possam ter um vocabulário, ter uma quantidade de informação para poder conversar com qualquer pessoa e apresentar esse projeto e este produto e levar uma melhor qualidade de vida a qualquer pessoa. Esse modelo terapêutico, através da energia quântica e através dos sons, eles possibilitam um meio mais fácil para gerar um equilíbrio energético para qualquer pessoa. Então, não se esqueça, após a gravação de sua voz, a empresa tem todas as informações necessárias
para te oferecer a possibilidade, através dessa modalidade de terapia, de ter a possibilidade de criar um reequilíbrio energético pessoal. Não se esqueça, o escritório é seu, é individual, a ressonância é só para você, é individual, a energia quântica está sendo disponibilizada para uso apenas seu. Tudo é individual, tudo é personalizado apenas para você. Eu acredito que até aqui falamos bastante. Hoje gastamos aí precisamente 20 minutos e ficamos devendo apenas falar do produto que atende os nossos amados e maravilhosos pets, não é isso mesmo? Então, em se tratando deles, pessoal, a empresa desenvolveu já há um bom tempo e agora vai estar disponibilizando para o nosso uso, o uso dos nossos pets. Aqui em casa tem dois cachorros e um montoeiro de galinha, o gato foi embora, não aguentou a briga com a cachorra, com a pitbull, não, e desistiu de morar com a gente, está na casa do vizinho. Então, tenho dois pets aqui e um montoeiro de galinha. A empresa disponibiliza o quer, melhor dizendo, disponibilizará após o dia 1º de janeiro, mas vai disponibilizar a venda antecipada. No dia 1º de janeiro já está sendo enviado para a casa de quem comprou. Sugestão particular, minha. Olha só, eu sugiro a vocês que não corram atrás de um distribuidor de produtos. Eu sugiro a vocês que não corram atrás da pessoa que trata exclusivamente de animais, por exemplo, o veterinário. Não. Sabe aquele adestrador de cachorro? Sim, ele poderia ser uma pessoa ideal. Sabe aquele seu vizinho que tem um pet, que tem um furão, que tem um gato, e que você vê que ele leva ao pet shop de 15 em 15 dias? Sim, esse é o melhor cliente, tá? Esse é o melhor cliente, porque ele está do seu lado e ele vai te informar sobre as dezenas de benefícios que esse produto provavelmente vai estar gerando para esse pet depois de 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, depois de um mês. Por quê, gente? Quando a pessoa pega esse produto e coloca na coleira, como na imagem aí, de um cão, de um gato, de um furão, dentro do montoeiro de pets que existe no mundo aí, né? Olha aqui para você ver, eu estou marcando aqui para você visualizar aí na coleira do cão, na coleira do gato, e estou marcando também o produto, né? Que é a Quantum Energy Receiver, que é o CARE, né? O Ronaldo chama de medalha. Esse produto ele é maior do que uma moeda de R$1 e um pouco mais pesado. Se é no aquário, vai ficar colado no aquário. Se é para um passarinho, vai ficar pendurado na gaiola do passarinho. Mas se é um cachorro, vai estar na coleira. Se é um cavalo, também no pescoço, um gato, etc. Né? Então, isso aí eu acho que cada um vai entender. Agora, como sugestão individual, pessoal, minha, não são essas grandes pessoas. Você primeiro precisa de ter o sentimento. Você primeiro precisa de verificar, até se você tem um pet. Compre para o seu pet e para os vizinhos. E depois, sim, se você tem amigos que são donos de grandes pet shops, se você tem amigo que é veterinário, aí sim. Agora, se você tem aquele amigo que é adestrador, também é diferente, tá? Ele não é aquele especialista de medicina, não. Ele tem uma visão como a nossa, não a visão científica. Então, ele vai instalar e ele está do lado do cachorro o dia inteiro. O veterinário não está, o distribuidor não está. Ele está acompanhando a melhoria do pelo, ele está acompanhando a melhoria das fezes, ele está acompanhando a melhoria digestiva, ele está acompanhando a melhoria do aprendizado daquele cão, a melhoria da felicidade daquele cão, do desempenho daquele cão, daquele gato, daquele pet no seu dia a dia. Essas são as melhores pessoas do meu ponto de vista. Nunca corra atrás daquele tiro de canhão. Comece aí com um tiro menor. É uma sugestão particular. Então, pessoal, falamos dessa tecnologia, mas eu acho que tem mais algumas informações que nós poderíamos apenas ler. Deixa eu ver aqui onde ela está. Está aqui. Então, pessoal, um dos produtos aí, ele gera muitos benefícios, que são os neodímios, né? E tem um texto aí falando do montoeiro de coisas cientificamente falando que ele gera. Existem outras informações também de sangue, de atividade celular, né, de produtos aí que vai beneficiar porque ele foi tirado da floresta. Então, existem muitas informações técnicas deste produto, tá bom? Que vai gerar uma possibilidade de uma melhor qualidade de vida para o seu pet. Pessoal, encerramos essa primeira etapa que fala de produtos, de tecnologia da empresa. Então, vamos lá.
para as pessoas que entraram na live às 11 horas ou às 10h59, até este momento conseguiram pegar todas as informações de tecnologia, da parte científica. Hoje utilizamos até um vocabulário um pouco mais científico, tá? Um pouco mais técnico. Então, levamos 24 minutos de informações técnicas a todas as pessoas que chegaram no horário. Daqui para frente, não teremos mais essas informações. É imprescindível que as pessoas entrem nessa conferência pelo menos 1 minuto antes. Nunca entrem no horário. Entre 1 minuto antes, no mínimo, 2, 3 minutos antes, tá? Agora, então, vamos passar para o programa de afiliados. Pessoal,